Muito bem, aluno. Estamos aqui de volta com a nossa aula de Química Geral e Inorgânica, primeiro período de Farmácia e Ciências Biológicas. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, na nossa última aula, nós discutimos a evolução dos modelos atômicos. Hoje, nós vamos entrar aqui, dando sequência na nossa disciplina, onde vamos abordar a tabela periódica dos elementos químicos. A tabela periódica já é de conhecimento de todos vocês, né? Todos vocês conhecem essa tabela, essa organização dos elementos químicos, que é uma maneira didática e até simples de organizar os elementos químicos de acordo com suas semelhanças, né? De acordo com suas propriedades químicas. Nós vamos ver aqui que, né, o próprio termo tabela periódica se refere à repetição aí periódica, né, de características comuns aos elementos, fazendo com que eles possam ser agrupados em famílias, né, períodos. E vamos ver que a localização do elemento químico nessa tabela diz muito sobre as suas características, diz muito sobre as suas propriedades periódicas, suas propriedades químicas. Essa tabela, ela é muito utilizada, né, por todos nós no estudo de química e nos orienta. Então é muito importante que nós saibamos utilizá-la, todos os seus recursos, né, da melhor maneira possível. Vários cientistas contribuíram para esse desenho da tabela periódica que a gente tem hoje. Então, obviamente, isso foi evoluindo com o tempo, né? À medida que novos estudos foram sendo realizados, novas descobertas, a tabela foi sendo alterada, né? Isso partindo lá de Lavoisier, como a gente viu, até Mendeleev, Dmitri Mendeleev, que foi um russo aí que desenhou a tabela periódica da maneira que a gente conhece hoje, e posteriormente as inclusões aí das descobertas dos estudos de Moseley e de Seaborg, fazendo com que nós chegássemos à tabela periódica atualmente utilizada. Okay? Ela está em constante evolução, né? Novos elementos vão sendo sintetizados aí pelo homem, né? Não são elementos naturais, são elementos artificiais, e isso faz com que a tabela apresente constantemente atualizações. Ok? Antoine Lavoisier, ele ordenou e sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica, à nossa química atual, né? O seu tratado aí, chamado de Tratado Elementar da Química, de 1789, ele apresenta características já dos elementos químicos e principalmente com relação às proporções e à massa. Lavoisier tem aquela máxima, né, de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e a manutenção das massas nas reações químicas, né, do início e do fim, de produtos e reagentes, isso tudo a gente vai ver posteriormente na nossa disciplina de Química Geral, no conteúdo de reações químicas e de estequiometria. Okay? Mas o Lavoisier já construiu, nesse momento, uma tabela com 32 elementos químicos conhecidos naquele momento, né? Depois nós tivemos o que foi chamado aí de as tríades de Dobereiner. Ele organizou os elementos químicos por propriedades semelhantes. Então, nós já temos uma identificação com a tabela periódica atual, que é a distribuição, organização dos elementos de acordo com características, com propriedades que eles possuem em comum. A primeira tríade de Dobereiner foi o cloro, bromo e iodo. Nós sabemos hoje que são elementos pertencentes aí à família dos halogênios, possuem mesmo propriedades em comum, né? Ele diz que a massa atômica dos elementos central da tríade era a média das massas atômicas dos outros dois elementos. É um pensamento interessante para o que viria de estudos posteriores e que ajudaria muito
na compreensão das semelhanças entre os elementos químicos e o desenho, a elaboração da tabela periódica. Depois nós temos a lei das oitavas de Newlands, e essa lei é bem interessante, que ele fez uma alusão, né? Ele comparou a tabela periódica às repetições como acontece nas escalas musicais, que a gente chama de oitavas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois você volta novamente para o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e volta novamente para o Dó, né? Então nós temos as escalas de Dó a Si com repetições, né, posteriores. Então nós temos várias escalas, mas formadas ali pelas mesmas notas musicais. Então essa lei das oitavas, ele disse aí que o oitavo elemento é uma espécie de repetição do primeiro, como a oitava nota de uma oitava musical, que é novamente o Dó, e depois novamente o próximo Dó, e depois novamente o Dó. E isso fez com que nós compreendêssemos nesse momento, né, que existe uma repetição. Não é o mesmo elemento químico, mas existe uma repetição de características, uma repetição de propriedades periódicas, né? Então você pode já entender, a partir dessa lei das oitavas, que existe uma grande semelhança entre elementos que são classificados ali, que são organizados ali como semelhantes. Dê uma olhada nessa tabela em que ele mostra a primeira oitava, vamos dizer assim, de Dó a Si aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo elemento, correspondendo aí a Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, com hidrogênio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. E depois, novamente, flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fosfato e enxofre. Vimos aqui que ele já começa a distribuir os elementos de maneira repetida, considerando características em comum. Só que, nesse momento, ainda não existe um desenho, uma organização da tabela, como a gente tem hoje, que nos ajuda a entender essas características, que organiza as ideias químicas, né? Que só veio surgir com Mendeleev, por isso que ele é tido como o pai da tabela periódica. Então nós conhecemos essa tabela periódica de hoje como a tabela periódica de Mendeleev. Então o Newlands, com essa lei das oitavas, ele estabeleceu uma relação entre propriedades dos elementos e massa atômica. Interessante porque massa atômica e número atômico são características, né? São informações que a gente retira da tabela periódica atualmente, né? A esse tipo de repetição com propriedades semelhantes chamou-se periodicidade. Então é a repetição periódica de propriedades semelhantes. Então, daí a gente teve origem a tabela periódica atual. Temos as curvas de Meyer, que é o mentor do volume atômico. Então nós discutimos aí, nós já falamos sobre massa atômica, agora vem o volume atômico, né? O Meyer demonstrou relação entre volume atômico e massa atômica relativa, que ele chamou de curva de Meyer. Aqui embaixo vocês podem ver um espectro, né? Que demonstra a pesquisa, né? Os experimentos de Meyer sobre o volume atômico. O volume atômico também é uma propriedade periódica. E aí chegamos na classificação periódica de Mendeleev. Dmitri Mendeleev é um russo, considerado aí como o pai da tabela periódica. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, distribuindo em 8 colunas verticais e 12 linhas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a sua massa atômica. Então, a organização da tabela periódica de Mendeleev, ela segue o que já tinha sido proposto, né? Aqui em Newlands, passando aqui por Meyer, chegando no Mendeleev, né? Que é a organização crescente de acordo com a massa atômica. Essa aqui é a primeira classificação periódica de Mendeleev.
né? Ainda é um pouco diferente do que a gente conhece de tabela periódica, mas ele já apresenta, ó, séries de 1 a 12, grupos, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então ele já começa a organizar os elementos de uma maneira didática, considerando essas propriedades aqui, no caso, né, principalmente a massa atômica. Ele admitiu que o peso atômico de alguns elementos não estava correto. Ele identificou um erro na sua abordagem, né, da maneira com que ele estava abordando ali os elementos químicos, considerando o conhecimento da época, tudo que existia de conhecimento sobre tabela periódica, elementos químicos, átomo até o momento. E então ele deixou lugares vagos para elementos que ainda estavam por ser descobertos. Então, como ele observou uma repetição de características, ele chegou a uma conclusão que existiam lacunas no seu raciocínio, na sua tabela, que provavelmente estavam ligados à localização ali, à presença de elementos químicos que ainda não eram conhecidos. Isso estava correto, né? Posteriormente foi descoberto outros elementos químicos e eles foram encaixados na tabela periódica exatamente nas lacunas, nos locais ali em branco, que o Mendeleev deixou para serem completos de acordo com a evolução da ciência, da evolução da química. Depois veio a lei periódica de Moseley. Moseley demonstrou que a carga do núcleo do átomo é característica de um elemento químico. Nós vamos estudar os cátions e os ânions, que são os íons. Veremos que tem relação com a distribuição eletrônica e, dessa maneira, ele reordenou os elementos químicos por ordem crescente de número atômico. São conceitos diferentes, né? Número atômico, massa atômica e volume atômico. Então, são distintos, né? São situações aí de características químicas que vão seguir certos padrões, né? Existem leis que vão demonstrar o funcionamento disso, mas a tabela periódica que a gente tem hoje, ela é organizada por ordem crescente de número atômico. Então, na próxima aula nós vamos discutir o que é número atômico, o que é massa atômica e aprender aqui a fazer alguns cálculos, tá? Nessa aula de hoje nós vamos só estudar mesmo histórico, como que isso aconteceu. Vou passar um vídeo para vocês aqui bastante interessante, bastante didático também, um documentário sobre a evolução da tabela periódica. E na nossa aula presencial e nos exercícios nós vamos trabalhar com os cálculos de número atômico, de massa atômica, número de prótons, nêutrons, elétrons, e como que isso está ali na tabela periódica representado. Como que a gente pode encontrar na tabela periódica informações aí que nos ajudem a identificar número atômico, massa atômica, calcular número de prótons, nêutrons, elétrons, identificar ganho ou perda de elétrons, né, gerando elementos com carga positiva ou carga negativa, que são cátions, que são ânions, ok? Mas nesse primeiro momento nós vamos estudar só o histórico, ok? Essa é a tabela periódica de Moseley, já é bastante semelhante à que a gente tem hoje, né? Evoluiu um pouco, principalmente aqui nesses últimos elementos químicos, que são os elementos artificiais, que são produzidos pelo homem, né? Mas ele identificou também que existia um certo erro, uma certa lacuna a ser preenchida, né? Porque havia um salto muito grande na sua tabela periódica que foi explicado posteriormente pela série de Seaborg. Ele identificou os elementos transurânicos, que são aqueles do número atômico 94 até o 102. Então ele reconfigurou a tabela periódica e ele conseguiu encaixar os actinídeos e os lantanídeos, que são duas séries que estão fora da tabela periódica. Obviamente eles pertencem à tabela periódica, mas são representados nas duas linhas de baixo da tabela periódica. Então, para que vocês vejam aqui, ó, nós tivemos essa representação e essas duas linhas inferiores
foram acrescentadas posteriormente, fazendo com que a tabela periódica de Mendeleev, que foi desenvolvida e desenhada por Moseley, chegasse na nossa tabela periódica atual. Então lembrem aí, os elementos que estão, as duas últimas linhas da tabela periódica, eles estão dentro da tabela periódica, mas não dá para se representar o elemento de número 94 até o elemento de número 102 dentro da tabela periódica. Então, isso aconteceu trazendo essas informações sobre os elementos transurânicos e foram elaborados nesse momento a teoria aí da série dos actinídeos e dos lantanídeos, ok? São elementos químicos mais raros e alguns radioativos, e eles são muito utilizados aí em algumas áreas específicas da química industrial, da física nuclear, da química nuclear, ok? Então, a nossa tabela periódica atual, como nós podemos ver aí, nós vamos discutir posteriormente o que de informação nós podemos tirar aqui dentro da tabela periódica e como realizar cálculos de nêutrons, prótons, elétrons, ok? Então, nesse exato momento, nós vamos parar aqui. Eu vou passar para vocês agora um documentário curto sobre a evolução da tabela periódica e na nossa próxima aula nós voltaremos a partir daqui, discutindo as principais informações que nós vamos retirar da tabela periódica, ok? Acompanhe aí o vídeo que eu vou passar para vocês, um documentário bastante legal, tá joia? Até daqui a pouco. Ordem, organização, arrumação. Muita gente tem mania de deixar tudo no seu devido lugar. Alguns são apenas chatos, outros têm uma doença chamada transtorno obsessivo-compulsivo. Mas nem todo mundo que quer colocar ordem na casa ou na química é chato ou obsessivo-compulsivo. No programa de hoje, nós vamos ver como a classificação dos elementos químicos foi uma das grandes conquistas da química. Ela permitiu que o conhecimento fosse representado de forma simples, clara e resumida. A classificação dos elementos químicos foi algo que desafiou os químicos durante muito tempo. Muitos deles se descabelaram por não conseguirem entender como os elementos químicos se comportavam. Os gregos acreditavam que existiam 4 elementos fundamentais representados pela terra, o fogo, o ar e a água. Mas eles queimaram a língua porque há muito mais do que o fogo e a água entre o céu e a terra. Aliás, a ideia de elementos químicos era algo novo. Apesar de materiais como ouro, prata, ferro e cobre serem conhecidos desde a antiguidade, foi um alquimista chamado Henning Brand que descobriu o primeiro elemento químico em 1669, o fósforo. Não é esse fósforo, mas o elemento químico não metálico que reage com o oxigênio. Brand, na esperança de encontrar a pedra filosofal que transformaria qualquer metal em ouro, deu uma luz à química. Brand isolou artificialmente o fósforo a partir da destilação da urina, obtendo, assim, um material que brilhava no escuro e pegava fogo. Em 200 anos de química, muitos cientistas, dentre eles Lavoisier e Berzelius, descobriram novos elementos. Para a surpresa dos gregos, os 4 elementos que seriam a essência de todos os materiais se tornaram 60. Por isso, surgiu a necessidade de classificá-los. A primeira divisão que fizeram entre os elementos foi classificá-los em metálicos e não metálicos. Isso é muito pouco diante de todas as características que os materiais possuem. Seria a mesma coisa que chegar no mercado e dividir todos os produtos em perecíveis e não perecíveis. Nesse contexto, surgiu um novo personagem da nossa saga. Seu nome era Johann Wolfgang Dobenheimer. Ele foi professor de química da Universidade de Iena, na Alemanha, que atraía alunos famosos como o filósofo Schopenhauer e o escritor romântico Goethe.
Dobenheimer percebeu que o recém-descoberto elemento bromo tinha propriedades que pareciam situar-se a meio caminho entre as do cloro e as do iodo. E mais, seu peso atômico era a média aritmética dos outros dois elementos. Foi aí que ele bolou a lei das tríades, onde o elemento central da tríade era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membros. O problema é que dos 54 elementos conhecidos na época, apenas alguns obedeciam à lei das tríades de Dobenheimer. Muitos dos metais não podiam ser agrupados. E o mistério sobre a organização dos elementos químicos continuava. Enquanto isso, o mundo da química bombava. Em 1860, financiado pelo Grão-Duque Ferdinand, os químicos alemães Auguste Kekulé e Karl Weltzing, com a ajuda do colega francês Charles Adolphe Wurtz, organizaram uma conferência com os 140 maiores químicos da época para resolver questões importantes, como a diferença entre átomo e molécula. Um dos convidados, o químico italiano Stanislao Canizzaro, explicou sua revisão da massa dos elementos. Quem estava na plateia, num canto escuro, porque ainda não era uma celebridade do mundo da química, era Mendeleev, que seria o pai da tabela periódica. Mas por hora, ninguém ainda sabia como organizar os elementos. A luta persistia, porque químico que é químico não desanima. Eles continuaram a investigar novas formas de organizar os elementos. Em 1862, Champ-Courtois apresentou seu parafuso telúrico. Ele colocou os elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. A importância desse modelo é que foi o primeiro a reconhecer a ideia da periodicidade química, que é a semelhança das propriedades químicas e físicas dentro de um grupo de elementos. Em 1864, o químico inglês John Newland propôs que os materiais poderiam ser arranjados num modelo periódico de oitavas, grupos de 8 em ordem crescente de suas massas atômicas. Seu modelo fazia uma analogia com os 7 intervalos da escala musical. A teoria de Newland foi ridicularizada por seus colegas. Além de seu arranjo atômico não conseguir ordenar elementos como ferro e cobre, muitos não levaram a sério sua teoria. Alguns químicos chegaram a dizer que ele poderia classificar os elementos pela ordem alfabética. No entanto, Newland deu a volta por cima e em 1882 ele recebeu a medalha Davy, a mais alta honraria da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Na verdade, a periodicidade foi a chave para a descoberta da tabela periódica e Newland lavou a alma. Os químicos pareciam ter tentado de tudo. Regra de 3, regra do parafuso, notas musicais, unidunité. Tudo bem, eles não usaram unidunité, não que a gente saiba. Mas que conhecimento faltava aos químicos da época para resolverem esse quebra-cabeças? O que faltava, Kika, era alguém com uma fé inabalável que os elementos químicos poderiam ser agrupados a exemplo das tríades de Dobenheimer. E quem tinha essa fé era Dmitri Ivanovich Mendeleev, o mesmo Mendeleev que assistiu à palestra de Canizzaro num canto escuro. Ele percebeu também que a periodicidade do parafuso de Champ-Courtois e das oitavas de Newland deveria ser estendida para todos os elementos. Pense em 6 irmãos. Eles têm idades diferentes, estão em séries diferentes, mas todos 6 odeiam tomar banho. É assim com os elementos. Eles podem ser agrupados de acordo com suas características químicas. Não, nenhum elemento odeia tomar banho, mas os metais da coluna 1, como lítio, sódio, potássio e rubídio, reagem violentamente ao entrar em contato com a água. Com um conhecimento enciclopédico das características químicas e físicas dos elementos e sequenciando os mesmos a partir de suas massas, o russo Mendeleev pôde virar o jogo, elaborar a primeira versão da tabela periódica e matar o problema. Tudo sem violência, é claro. Mendeleev gostava de uma jogatina leve. Seu jogo preferido era a paciência. Não foi à toa que ele pôs os 60 elementos conhecidos na sua época em cartelas, onde constavam suas características químicas e começou a organizá-los. Ele os colocou em ordem crescente de suas massas atômicas, distribuídos em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Verificou que as propriedades variavam periodicamente à medida que aumentava a massa atômica. Mendeleev deixou alguns espaços em branco em sua tabela. Ele previu que novos elementos seriam descobertos e chegou a descrever as características de algum desses elementos. E não é que o cara acertou? Pouco tempo depois, 3 desses elementos foram descobertos: gálio, germânio e escândio. Mas tinha algo que ainda não se encaixava na tabela de Mendeleev. E eis que surge um leão inglês, o jovem, belo e brilhante químico Henry Moseley.
Ele resolveu o último problema na tabela de Mendeleev. Moseley descobriu, com sua pioneira técnica de cristalografia, que a carga elétrica do núcleo correspondia ao número atômico. Mendeleev já havia trocado de ordem alguns dos elementos, agrupando-os não pela massa, mas sim por suas propriedades químicas. O que Moseley descobriu, então, foi que se usassem o número atômico ao invés da massa, ficava tudo em ordem. Mas Moseley era um jovem intrépido de 26 anos quando fez sua descoberta e, para provar sua coragem, se alistou para lutar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. Infelizmente, ele morreu no fronte de batalha. Mas o que facilita a organização dos elementos químicos em uma tabela? A tabela periódica é o produto da evolução, né? O acúmulo do conhecimento, ainda no século XIX, sobre as propriedades e dos produtos e dos elementos químicos conhecidos até então. Ela permitiu sistematizar, através das diversas linhas horizontais, os chamados períodos, ou das linhas verticais, as chamadas famílias ou grupos, como os elementos químicos variam nas suas propriedades físicas e químicas, e a partir desse conjunto, dessas variações, como o homem pode entender o papel fisiológico dos diversos produtos químicos que existem no nosso corpo humano, como a nossa bioquímica funciona, a partir daí, como se pode sintetizar medicamentos para combater doenças, prevenir enfermidades, e, por outro lado, o grande desenvolvimento da indústria química a partir da segunda metade do século XIX permitiu, até o momento presente, a criação de todo um sem número de produtos químicos que facilitam, trazem mais conforto, bem-estar e uma nova visão de cotidiano para todos nós. A tabela periódica, tal como o mundo da moda, também tem suas tendências. Repare que ao longo dos períodos, o potencial de ionização, que é a energia necessária para retirar os elétrons mais externos de um átomo, aumenta da esquerda para a direita e ao longo dos grupos de baixo para cima. Já o raio atômico aumenta no sentido contrário. A afinidade eletrônica, que é a capacidade dos átomos de receberem elétrons extras, aumenta à medida que o raio atômico diminui. E como no mundo da moda, os elementos também formam seus petit comitês. Há vários grupos: os dos metais, semimetais, não metais e os gases nobres. Vários químicos ajudaram a desenvolver a tabela periódica. A cada nova conquista, seus colegas podiam analisar os dados e seguir em frente com o trabalho, mas um deles foi esquecido pela história. Nosso químico underground é Lothar Meyer. Ele foi um químico alemão que chegou às mesmas conclusões que Mendeleev, mas não teve a firmeza suficiente para questionar as massas atômicas na época. Resumindo, Meyer papou mosca e Mendeleev levou o crédito pela descoberta da tabela periódica. Como prêmio de consolação, Meyer ganhou em 1882 a medalha Davy, a mesma que deram a Newlands, o cara das notas musicais. Mas chega de choradeira. Na década de 50, o mundo já havia passado por 2 guerras mundiais e precisava de notícias boas. E eis uma. Um cientista americano chamado Glenn Seaborg fez descobertas que mudaram a tabela periódica. Como o Dr. Frankenstein, Seaborg criou os elementos sintéticos chamados transurânicos e moldou a tabela periódica como nós a conhecemos hoje. Seu trabalho foi tão importante que o elemento 106 da tabela foi uma homenagem a ele, o Cibórgio. Aliás, vários outros elementos têm nomes de grandes cientistas, como o número 112, que se chama Copernício, em homenagem ao astrônomo Nicolau Copérnico. 114. Esse é o número de elementos conhecidos. Desses, 92 são encontrados na natureza e 22 são sintéticos, isto é, produzidos artificialmente. Os sintéticos se dividem em cisurânicos, que possuem número atômico menor que 92, e transurânicos, que têm um número atômico maior que 92. A partir deles, milhares de outros compostos são obtidos e aplicados em diversas áreas. No programa de hoje, você viu que a organização dos elementos na tabela periódica permitiu à química sintetizar muito conhecimento numa tabela simples. Ela é a prova que os muitos elementos que compõem a matéria podem ter propriedades semelhantes e, por isso, podem ser agrupados de maneira periódica. Agora, é usar a imaginação e aproveitar a tabela periódica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse pequeno documentário que eu passei para vocês aí sobre a história da tabela periódica. E a partir da nossa próxima aula, nós iremos aprender a utilizar a tabela periódica, tirar delas informações, né?
para que a gente possa utilizar aí nos nossos estudos, nos nossos raciocínios químicos, ok? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.